O mundo de One Piece, como conhecemos hoje, foi moldado por um homem, Morgans Big News. E é curioso pensar que a gente nem sabia que ele existia até mais de 860 capítulos depois do começo da série. Mas quando ele apareceu, ficou claro, não há ninguém em One Piece com mais poder do que Morgans. Nenhum rei, nenhum pirata, quiçá, nem mesmo o governo mundial. E isso acontece porque o Big News não apenas noticia os acontecimentos, ele os cria, ele próprio os escreve a seu bel prazer, à sua maneira, tudo dentro do seu jogo como um grande mestre de um RPG. Ele é o arquiteto invisível da Era dos Piratas, o homem que coroou Roger como o Rei dos Piratas, causou o incidente de God Valley e deu nome à pior geração. Em outras palavras, o verdadeiro autor desse mundo. Há alguns anos atrás eu trouxe um vídeo dedicado ao Morgans e sua grandeza, mas agora, depois de ver esse vídeo do Liam que está passando aqui na tela, que também está na descrição, e com o incidente de God Valley, irmãos, ficou claro que a sua participação nessa história é ainda mais absurda do que todo mundo pensava. O mais fascinante é que sua presença está ali nas sombras desde o início da obra. Ainda lá no East Blue, quando uma gaivota entrega o periódico do dia e a Nami reclama sobre o aumento do preço do Jornal Econômico Mundial. Parecia só uma piadinha, mas hoje a gente sabe o que aquilo significava. O Morgans tem alcance global. Seus pássaros voam por todos os 4 cantos do mundo, levando informação, moldando ideologias e decidindo o que é ou não a verdade. O governo mundial domina a Terra, mas o céu, meus queridos, o céu é de Morgans Big News. E isso lhe dá um poder que nenhum exército tem, o de controlar o que o mundo acredita. Todo mundo lê seu jornal, civis, piratas, revolucionários, marinheiros e até imperadores. Ou seja, todos enxergam o mundo através da lente que ele próprio cria. Isso é o mais absoluto poder. O próprio Morgan se descreve como um DJ da página impressa, que faz o coração das pessoas dançarem ao ritmo das manchetes. E essa metáfora é perfeita, porque um bom DJ não apenas toca músicas, ele sente o público, ele entende o clima e muda o som no momento exato, mantendo todas as pessoas na sua pista de dança. Isso é exatamente o que o Morgans faz através das palavras com as emoções de todo mundo. Ele lê os corações das pessoas e transforma o caos em narrativa. A primeira prova disso está logo na primeira página, na primeira frase de One Piece, e isso, cara, é um entendimento que faz a cabeça explodir. As palavras mais famosas de toda a obra: riqueza, fama e poder. O Rei dos Piratas Gold Roger. Essas sentenças foram escritas por Morgans Big News, algo que a gente só vai descobrir lá no capítulo 968 se a gente prestar bem atenção. O Rayleigh está lendo o Jornal Econômico Mundial e o artículo diz: o homem que conquistou riqueza, fama e poder, o Rei dos Piratas Gold Roger. E ele próprio fica surpreso com essa nova nomenclatura que ele recebe. Ou seja, o Morgans inventou o título de Rei dos Piratas. Vocês têm ideia disso? E foi ele quem coroou o Roger dessa forma. E essas suas palavras se tornaram o combustível de toda uma nova geração. Na verdade, elas se tornaram a principal força que permite que a história de One Piece exista. O seu ponto de partida. O início de uma nova era que hoje a gente acompanha. Só que essa influência absurda do Morgans no universo da obra começou muito antes disso. 38 anos atrás, durante o incidente de God Valley, uma escrava chamada Ginny enviou uma transmissão sobre um torneio secreto que aconteceria na ilha. Ela queria que sua mensagem chegasse ao mundo inteiro, mas na verdade foi ouvida por apenas 2 pequenos grupos. O primeiro, os agentes secretos da Cypherpol, que queriam simplesmente cortar aquela mensagem pela raiz. E o outro, simplesmente um pássaro Zé Curubu, Zé Carioca de apenas 15 anos de idade, chamado Morgans. Ainda não Big News, diria ali um Little News que logo pegaria a chave do foguete e dispararia aos céus em direção a uma influência nunca antes vista. Ele aproveitou a informação,
chantageou o governo mundial por muito dinheiro e é possível que aqui ele tenha conseguido o investimento inicial, seu capital ali para fundar a sua própria editora, para começar o seu jornal e até contratar uns passarinhos doidos por aí. Tipo, cara, o Silvio Santos, que era um ambulante vendedor e criou o SBT. Mestres da comunicação, Silvio Santos e Morgan's Big News. Só que as notícias são as armas desse menino que logo viraria um homem-pássaro. Então, mesmo ganhando dinheiro com a chantagem, ele falou: irmão, vou vazar tudo isso aqui para Ratinosso, a Ilha dos Piratas Rocks. E esse vazamento, a gente precisa ser bem claro aqui, foi maior que do Zap Zap da Virgínia com o Vinícius Júnior. Ele mudou o mundo, foi o estopim do caos que colocou Rox, Roger e Garp na mesma ilha. O evento que fundamentou a história moderna de One Piece. Pra deixar claro, tá? Sem Morgans, o incidente de God Valley nunca teria acontecido. Seria só mais um torneio de caça aos nativos que os dragões celestiais fariam tranquilamente tudo o que eles quisessem sem nenhuma consequência. Shebeck não estaria ali, Roger não estaria ali, Garp não estaria ali e Mu não apareceria na região. Provavelmente Kuma, Ivankov e Ginny morreriam porque eles não aproveitariam a distração feita pela invasão dos piratas. Então assim, cara, teria sido só mais um massacre encoberto pelo governo mundial. A fonte principal que permitiu esse vazamento foi com certeza a Ginny, mas o alcance foi minúsculo e interceptado pelo governo mundial. Mas, cara, o Léo Dias da situação foi Morgan's Big News. Pegou uma e explodiu para o mundo inteiro. E mais do que isso, ele entendeu o que o público queria sentir. Ele sabia que a Shaq era uma figura capaz de estremecer o mundo pirata. A informação então chegou para Ratinosso, já sabendo que ela consequentemente se espalharia por toda a pirataria. Então o incidente ocorreu, e mais do que isso, porque pós esses eventos, que a gente ainda precisa entender alguns desdobramentos, o Morgans parece ter transformado o horror de God Valley em uma lenda sobre coragem. O que eu quero dizer com isso? É provável que o título de Herói da Marinha conferido ao Garp também tenha uma mãozinha ali, né? Uma asinha de Morgan's Big News. O mundo acreditou que Garp foi o herói de um evento que eles nem sabem qual foi, porque foi apagado da história. Então a própria ilha sumiu, a informação dali, mas o Garp continua sendo o herói da marinha aos olhos do público. Naquela altura, Morgans aprendeu a lição definitiva que certamente moldou o seu caráter. Às vezes, contar uma boa história vale mais do que dizer a verdade. Palavras do Morgan's Big News, não minhas. A partir daí, ele passou a cooperar ou desafiar o governo mundial conforme a conveniência. E um dos exemplos mais claros disso foi o mangá de propaganda Sora, o Guerreiro do Mar, criado ali, né, para glorificar os marinheiros e demonizar o reino da Germa 66. Essa história moldou toda uma geração no North Blue. Personagens como Trafalgar D. Waterlaw, Basil Hawkins, T.S. Drake e até o Sanji cresceram com essa imagem na cabeça. Mais uma prova de que Morgans manipula cada região do mundo da forma que ele bem entende, escolhendo que tipo de verdade cada mar deve acreditar. Olha como a rede de influência, melhor, como a rede de manipulação de Morgan's Fake News vai longe demais e também direcionada para onde ele quiser. Eu acho fantástico como a própria existência do personagem é uma crítica gigante ao funcionamento da mídia. Na minha cabeça, a mídia é o espelho que escolhe o que refletir. Ela deveria, mas não tá aí para mostrar como o mundo realmente é. Ela mostra o mundo como ela quer que a gente veja. Em vez de informar, muitas vezes ela forma pensamentos. Em vez de relatar, ela direciona. E quando o poder de contar histórias se mistura com o interesse de quem as conta, a verdade deixa de ser um fato e vira só um produto. No fim, o problema nunca é a notícia em si, é quem decide o que vira notícia
e o que é silenciado no processo. Bom, o Morgan's Big News também controla a imagem das recompensas. Os valores são estabelecidos pela divisão econômica da Marinha, atualmente encabeçada pelo Brain New, que vale sempre mencionar, meus queridos. Quando esse calvário aí, mano, aparece na história, é só bomba atrás de bomba. Sempre que aparecer esse Brain New, meu irmão, comemora, o capítulo vai ser fantástico. Mas o ponto aqui é o controle das fotos por parte do Morgans, porque elas definem como o mundo enxerga um pirata, se ele é um monstro, um herói ou um palhaço, alguém mais animado, mais assustador. Cara, é um poder simbólico gigantesco e tá nas mãos do homem-pássaro. Homem Albatroz. Inclusive, Morgans é provavelmente quem inventou o título de Supernova e também da pior geração. Óbvio, ele não controla as suas ações, mas controla a maneira como o mundo as percebe. E assim, transforma piratas em mitos e mitos em manchetes. Vale lembrar que ele falou para Astuce em Whole Cake Island que via o próximo rei dos piratas nascendo dessa geração. Mas a real é que, sendo ele, é fácil palpitar, afinal de contas, pro Roger foi basicamente ele que deu o título. Claro, Roger fez tudo o que fez e merecia ser reconhecido dessa forma, mas quem assinou ali o epiteto e tacou nas manchetes foi ele. Então, sendo Big News, é muito fácil palpitar, né? Se ele quiser, ele vai inventar que o Uruji chegou em Laugh Tale e vai noticiar, esse é o novo Rei dos Piratas, e aí o mundo inteiro vai conhecer ele como Rei dos Piratas, né? Pra gente, leitor, vai ser extremamente, vai ser horrível, vai ser uma coisa broxante, mesmo falando do Uruji. Mas, pro cidadão do mundo de One Piece, cara, não teria nenhuma questão, seria simplesmente a realidade. E parece que o Morgans tem os seus preferidos, que também são os meus. Ou os nossos, né? Foi ele, por exemplo, quem coroou o Luffy como o 5º Imperador do Mar, mesmo que o garoto ainda não estivesse no nível de um Yonkou. Morgans escreveu a manchete de uma forma tão conveniente, tão convincente também e tendenciosa, de que o Luffy invadiu e saiu superior a Big Mom em seu próprio território. O mundo todo acreditou e a consequência disso é a mentira virou verdade. Esse é o poder da canetada de Morgans, distorcer a realidade até que ela se dobre à sua narrativa. E aí que mora outro detalhe maravilhoso, ele não se limita só à pirataria, Morgans também influencia revoluções, golpes e guerras. A primeira aparição do Jornal Econômico Mundial lá no capítulo 96 mostrava uma manchete sobre um golpe de estado na ilha de Vira. E mais tarde, quando o governo mundial tentou suborná-lo para manipular a notícia da morte do Rei Cobra, Morgans simplesmente recusou e publicou que o Sabo foi o responsável. Mesmo sendo falso, o impacto foi real. O exército revolucionário se tornou mais popular, acendeu como uma chama, mais forte e mais temido do que nunca. Morgans é o mensageiro das revoluções. E às vezes até o instrumento delas. A mensagem em 3D 2Y, clássica maravilhosa de Luffy, por exemplo, só chegou ao mundo graças à rede de Morgans. E a Revolução das 8 Nações começou após suas notícias sobre Marejoa. Mas o ponto mais impressionante veio só depois de um ano. O governo pediu que Morgans escondesse o nome D do Luffy e censurasse a foto do Gear 5. Sagaz, ele percebeu que havia algo especial ali na forma branca do Luffy, então recusou e disse: "Eu não vou deixar que manipulem essa história. Os fatos, quando o mundo já está em fluxo, são a notícia mais fascinante que existe." Que canalha nota 1000, mano. Que canalha maravilhoso. Morgan, uma salva de palmas. Ou seja, os Gorosei deram uma ordem direta para ele simplesmente recusou. Com essa decisão, Morgans revelou o deus do sol Nika ao mundo. Quem conhecia a lenda reconheceu o Luffy na hora. Foi o estalo que reacendeu antigas crenças e talvez tenha dado início à maior transformação da história moderna. Ei, Beck, chegou a hora de reivindicá-lo. O One Piece. Pois é. Morgans não necessariamente fala a verdade, mas ele cria a verdade. Ele amplifica os fatos. Ele lê o coração do mundo e o traduz em palavras. Ele decide se Luffy é um vilão ou um herói, se o governo é a ordem ou o inimigo.
Foi ele quem lançou o nome de Roger como Rei dos Piratas, o título de herói de Garp, a Era da Pior Geração, a ascensão de Luffy, a inspiração incendiária de Sabo e até o mito de Nika. Em nenhum momento eu tô brincando ou sendo leviano quando eu falo que Morgan's Big News é o personagem mais poderoso de One Piece e que merece, de fato, a maior recompensa dessa obra. Óbvio, Luffy e Dragon justificarão porque ambos terão as maiores recompensas de toda essa história. O Dragon é o homem mais perigoso do mundo aos olhos do governo mundial, mas será que o Morgans tá tão atrás assim, sendo incontrolável como ele é? Mesmo sem empunhar uma espada, Morgans é o personagem mais perigoso dessa história. Porque enquanto todos lutam com suas forças monstruosas, ele luta com algo muito maior e muito além do controle. O poder da manipulação narrativa. E sabe qual é o mais irônico de tudo isso? Apesar de já ter virado o tabuleiro do mundo com suas palavras, de ter mudado o rumo dos ventos do destino com uma manchete, de manipular o medo e a esperança nos 4 cantos do mundo, apesar de ter criado heróis, demônios e lendas com a ponta de sua pena, de ter transformado o grito de um homem em um sonho coletivo, de ter feito até os deuses olharem para o céu em busca da próxima edição, mesmo depois de tudo isso. A maior notícia da vida de Morgans ainda não foi escrita. Um dia, ele vai acordar, olhar para o céu, sentir o mundo vibrar e entender que chegou a hora de publicar a manchete final. E lá estará ela, em letras grandes, brilhando como o próprio sol. Luffy, do Chapéu de Palha, é o novo Rei dos Piratas. Meus queridos, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, like, se inscreve e a gente se vê no próximo. Tamo junto, galera, valeu, sim, Morgans!